Olá, eu sou a Kit Machado e hoje nós estamos fazendo a quarta e última live Ecos e Reflexos do Caminho de Compostela. E eu Oi, gente. Boa noite. estou Bem-vinda. comentando aqui que hoje a gente está fazendo a quarta e última live Ecos e Reflexos do Caminho de Compostela, que é o espaço onde eu e a Gisele compartilhamos com vocês nas últimas segundas-feiras a nossa vivência do Caminho de Compostela. A gente saiu da cidade do Porto, em Portugal, no dia 16 de maio de 2022, para fazer essa peregrinação até Santiago de Compostela, na Espanha, a pé. Foram 240 quilômetros que nós fizemos em 16 dias e no caminho, né, Gisele, a gente alterou um pouco o nosso primeiro roteiro, porque nós íamos até Santiago e de lá voltaríamos para o Porto para vir embora para o Brasil. E ficaríamos 4 dias na cidade do Porto. Aí nós começamos a ler e ouvir e saber da simbologia de Finisterre, que é o fim da Terra, a localidade que até a era das navegações, ali no século XV, era conhecida como o fim da Terra, né? Seria o ponto mais ocidental da Europa, o extremo. Parece que está dando um eco, não sei. Eu tô ouvindo bem. Está ouvindo bem? Não sei, eu tô parece que sentindo um eco aqui. Eu até vi o Favico aí entrando na live. Oi, Flávia. E então, até o século XVI era conhecido como ponto extremo da Terra, porque antes das navegações não se conhecia as outras regiões, né? O mundo europeu não conhecia. Então, aí a gente resolveu ir até Finisterre. Pegamos um ônibus em Santiago e fomos até Finisterre. Não dava mais tempo de ir a pé, né? É um outro caminho que é conhecido também como oficial, são 100 quilômetros. Nós levaríamos mais alguns dias, talvez uma semana, para fazer 100 quilômetros a pé. E ainda quero fazer esse caminho, mas O agora não Flávio, deu. o Flávio tá dizendo que tem um eco, sim. Que ele tá escutando um eco. Eu estou vendo, não sei do que. Deixa eu ver se o meu também tá. Me digam aí. Se Que quando eu será falo que também tem um eco. melhorou? Eu vou contando aqui enquanto ver se as pessoas podem me dizer se o eco também tá no meu ou se é só no da Kit. Ó, a Cláudia A tá falando Cláudia que está dizendo que não tem eco. tá. Então Será que seguimos. melhorou? Então pode ser que tenha melhorado. Bom, então vou continuar. E aí nós resolvemos ir até Finisterre. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de Finisterre e da pauta. Ah, porque são ecos e reflexos, né, Fabico? Ah, Tem que bom. ter eco, né? E a Tereca disse que melhorou também. Tá, bora lá. Então tá bom. E aí, e a outra parte, nós vamos falar do nosso orçamento, do que nós gastamos nesse caminho, que nós passamos por cerca de 15 localidades, né, Gisele? Entre as freguesias, as cidades e outras comunidades. Então, a Gisele vai falar do que impressionou ela em Finisterre. Eu acho muito bacana a tradição de Finisterre, que os peregrinos iam até lá para
para queimar as roupas, né? E os sapatos com os quais eles tinham viajado. Porque é um trajeto, não era um trajeto como é agora, com todo o conforto, né? As pessoas vinham, passavam muito trabalho. Inclusive, a gente já falou em outras lives que muitas cidades nasceram em torno dos hospitais que foram criados para curar os peregrinos, né? Então, eles chegavam, num bom português, tipo, na miséria, né? Então, chegava lá em Finisterre e queimava tudo, porque não tinha como trazer de volta aquelas roupas. E não tinha essa estrutura também, né? Hã? E também não tinha essa estrutura de que a gente dispõe hoje. Não tinha essa estrutura. E essa queima é linda essa história, porque também é uma queima do que não se quer levar adiante. Assim, tem uma metáfora bonita nesse processo. Obviamente que com o aumento do número de peregrinos, foi proibido queimar as roupas lá no final, né? Porque ia ser uma loucura hoje. Quantos peregrinos a gente viu? 400 mil peregrinos ou 300 mil peregrinos, não me lembro bem o número, por ano, né? Não é todo mundo que vai até Finisterre. Tem muita gente que não faz esse percurso, termina em Santiago e volta. Mas a gente gostou da ideia de ir até lá e ver como era esse lugar, que é um lugar muito mágico, assim, muito cheio de lendas e mitos. Imagina que se imaginava que lá terminava o mundo, né? Era uma terra para terraplanistas, né? E é muito inóspito esse lugar. É uma pontinha, né? Que entra assim no mar. Então, realmente, quando a gente chega lá nesse cabo que eles chamam, é uma visão de mar para todo lado, e lá tem um farol. Engraçado que eu fui a Ushuaia, que é o fim do mundo aqui, e agora fui lá e fui num outro cabo também, na Espanha, que é muito lindo. É lindo ver essas... Porque eles têm todos esses lugares, ainda que sejam em continentes diferentes, tem a mesma energia, assim, realmente de fim, né? Então tem um farol de 1853, que também estava lá porque dizem que os invernos ali são terríveis, venta muito, o mar é agitado e havia muitos naufrágios. Então imagina, né? Você pega um lugar que tem a fama de fim de mundo, tem mar agitado, tem frio, tem inverno ventoso, tem mil histórias, tem lendas, né? É uma cidade bem pequenininha, com muitos restaurantes assim de frutos do mar, uma área costeira assim para a gente caminhar bem bacana, mas é uma cidade bem pequena que vive da pesca e do turismo. Eu estava lendo que depois de Santiago, Finisterre é a cidade mais visitada da Galícia. Então, as pessoas, muita gente vai para passar o dia, pega um ônibus de manhã em Santiago, desce lá, passa o dia, faz um batidão e volta no final da tarde. A gente optou por fazer mais tranquilamente e dormiu lá uma noite. Também a gente ficou num hotel na cidade e fomos a pé até o farol, que é também onde fica o quilômetro 00. E a gente não viu quantos quilômetros exatamente dali, mas a gente levou mais de hora caminhando, né? Umas 2 horas até lá e depois para voltar. Então não daria para a gente voltar no mesmo dia, né? Nesse caminho para lá tem uma estátua de um peregrino, que é um monumento ao peregrino, e aquilo que a gente não pode mostrar foto, mas busquem depois o monumento ao peregrino Finisterre, que ele justamente ele tá assim, meio que como um homem no vento, assim, ele não tá... E já dá uma ideia do como venta nesse lugar, como realmente... Está enfrentando o vento, né? Está enfrentando o vento naquela subida. É um caminho muito lindo de Santiago até lá, que vai passando pela costa, todo sinuoso, assim. Tem pessoas que já descem antes e fazem uma parte caminhando já desde antes de Finisterre. Que mais, Kitty, de Finisterre? É muito famoso lá também um passeio de barco no final da tarde. A gente não fez porque o tempo estava bem feio, nem não tinha pôr do sol. Mas muita gente vai a esse farol para ver o pôr do sol. A gente ficou lá no pôr do sol. Que é lindo. Inclusive, o pôr do sol também às 10 da noite. Bom, lá
essa época é noite, é dia, né? Bem tarde ainda. E é um lugar também de muita importância para os celtas, né? Foi de muita importância para os celtas que fizeram um monumento lá para Araçol, me parece que é o nome. Que também, porque em todos os lugares celtas tem essas cerimônias para o sol, né? Uhum. E lá é um dos lugares também escolhidos para isso. Para quem for fazer essa viagem até Finisterre, é um lugar que a gente sai de Santiago e desce lá e não tem uma rodoviária, sabe? É uma cidade bem pequenininha mesmo. Então, ali onde a gente desce, já compra a passagem para voltar no mesmo dia ou no dia seguinte. E é bem fácil de achar o lugar onde vai ter o maior número de mochileiros por metro quadrado na cidade. É lá que sai o ônibus. É uma guarita, né? Uma guarita. É. E tem também a Igreja Nossa Senhora das Areias, que é onde tem o Cristo com a barba dourada, que era onde as pessoas iam levar as roupas para queimar, né? Também tinha esse simbolismo de desapego, né? O que depois do caminho, o que eu aprendi, o que eu não quero carregar mais na minha vida, né? Então as pessoas queimavam a roupa também com esse simbolismo. E tem um lugar interessantíssimo para almoçar e jantar, que é como é que chama lá? Lota turística, que é onde tem os leilões de peixe também no final do dia. A gente não chegou a ver porque nós fomos no farol e era no mesmo horário. Já começou a dar eco no mundo, né? Para quem gosta para quem gosta de frutos do mar, esse lugar é um espetáculo. Porque além dos frutos do mar, percebe, lá tu comeu, percebe. Além dos frutos do mar que a gente conhece, que chegam, né, até outros lugares, tem um monte de outros frutos do mar estranhíssimos que a gente nunca tinha visto, como esse percebe, que parecia um cascudinho, que eu não tive coragem de comer, não gosto muito dessas coisas estranhas, sou meio tradicional para comida, passei um pouco de trabalho nesse canto aí. Aqui se deliciou provando percebe. Percebe? Então, quando a gente for falar do orçamento, acho que a gente pode entrar no orçamento agora, Gisele? Uhum. E aí, vocês quiserem fazer, a gente vai falando das médias dos preços e de como que a gente dividiu o nosso roteiro, né? Mas vocês podem ir fazendo as perguntas de vocês, se quiserem. A gente não considerou aqui nesse orçamento as nossas passagens aéreas, porque tanto eu quanto a Gisele, nós tínhamos crédito de passagens que a gente tinha comprado e não pôde viajar em razão da pandemia. Então, nós tínhamos... eu não sei por que o meu está dando um eco. A gente deu muita sorte nesse aspecto, porque agora as passagens aéreas subiram muito. Por exemplo, eu paguei agora para vir de ônibus do Rio Grande do Sul para cá, para a Argentina, onde eu estou agora, o mesmo que eu pagava de avião há um ano atrás, mais ou menos. De ônibus? O mesmo valor da passagem de avião? O mesmo valor da passagem de avião. E tu tá vizinha, né? Porque tu saiu de Caçapava para Buenos Aires. Então assim, as passagens agora deram um salto, mas eu acho que talvez os preços se acomodem. Havia uma demanda reprimida muito grande de viagens. Eu acho que as companhias aéreas meio que se passaram aí nos aumentos, mas eu acredito que vai haver uma acomodação de preços. Não é possível que não haja, né? Acho. Mas a gente achar não adianta nada. Bom, então, só para dizer que não consta desses valores a passagem aérea do Brasil para a cidade do Porto, de onde a gente saiu. O que nós contabilizamos aqui é hospedagem, alimentação e as atrações culturais, uma vez que transporte também não entra, porque a gente estava a pé. A pé. Então, acho que é importante a gente falar de o que a gente gastou de transporte foi
quando nós resolvemos ir a Finisterre, que a gente foi de ônibus de Santiago a Finisterre e a volta para Santiago, que foi 7 euros cada trecho, né? E Isso. depois, quando nós fomos de Santiago para a cidade do Porto, que nós fomos de comboio, né? De trem, que foi 35 euros. Sendo que a gente teve que parar na cidade de Vigo, já em Portugal, né? Isso. Não, na Fazer. divisa ali, para trocar de carro, porque as companhias mudavam, né? Então, eu acho que, Vamos assim, voltar. a gente viu que no terceiro dia nós vimos que não estávamos gastando o que nós tínhamos planejado. Nós tínhamos pensado inicialmente que nós íamos gastar de 70 a 80 euros por dia, né, José? E aí a gente começou a anotar tudo que a gente gastava. E, e aí a gente depois chegou numa média que nós gastamos em torno de 40 euros por dia, considerando hospedagem. É preciso dizer também que desde o início nós combinamos que nós teríamos todas as experiências de hospedagem. Isso implicava em quê? Em dormirmos em albergues públicos, albergues privados, hostels, hotéis e pousadas. E apartamento do Airbnb, que a gente ficou no Porto na volta. E É, isso, segue, depois eu falo. o cálculo que a gente fez deu 400 euros de hospedagem. Quer dizer, é muito barato. É muito barato, considerando 20 dias na Europa, para um brasileiro. E gastamos mais 400 euros nessa outra parte de alimentação e atrações. Como que nós fazíamos? Por que que chegou nesse valor? Eu acho que a gente pode discutir aqui, né, Gisele, uma coisa que nós falamos no caminho. Normalmente, por ser peregrino, a gente tinha acesso à hospedagem e alimentação que o turista não tem esse acesso. E isso favorecia o orçamento. Por exemplo, ficar em albergue de peregrino. Nós pagamos, quando era público, 8 euros, né? É. Esse valor que a gente calculou, né, no final da viagem de 400 euros para hospedagem, ele envolve, então, desde albergue de 8 euros, que são bem simples e fazem com que a gente necessite aí. Ui, tem um gato passando aqui no meu. Foi lá na live. Albergues de 8 euros, bem simples, que fazem com que seja necessário o colchão de dormir, né? O saco de dormir. Toalha, né? Depois, albergues, que é os que eu mais indico, albergues privados, que ainda são baratos, aí variam entre 12 e 15, mais ou menos, né, Kitty? Que eu acho que foi o mais caro que a gente pagou. 16, o mais caro a gente pagou 16. E depois daí para 16 euros cima. por noite, né? Vamos deixar claro assim. Claro. E aí aí tem lençol, tem edredom, tem toalha, né? Só um que a gente não tinha toalha, né? Acho que era o da Meiga. E o máximo que a gente pagou foi 30 por dia. No hotel. Uma coisa legal de viajar de duas é que 30 por dia para cada um, no caso, seria uma diária de 60 euros, a gente fica num super lugar. Ou 20 para cada uma, 40 euros, a gente pode ficar ficar num albergue privado, num hostel privado, mas num quarto individual. Né? Então, essa é a vantagem de viajar em dupla. A gente maximiza, né,
esses benefícios. Então, para quem quiser fazer um cálculo, quer viajar com pouquíssima grana, compra um saco de dormir e faz todo o trajeto por 8 euros, vai baixar desses 400 euros. Quem tá mais folgadinho, a gente também falou, pô, vamos curtir, de vez em quando tá um pouquinho melhor, a gente, né, chegava cansada, fomos intercalando para ter um pouco mais de conforto e para ter diferentes experiências, né? O legal do albergue, o que a gente já comentou em outros momentos, é a convivência com outras pessoas, que a gente não tem. Aqui, o Chácara do Forte está perguntando como que seria esse encaixe para um casal. Bom, se vai ficar em albergue, nos falaram que tem albergues que tem beliche de cama de casal. Nós não vimos nenhum, inclusive, que tivesse beliche de cama de casal, mas diz que tem. Mas o casal vai dormir, se vai ficar em albergue. Albergue é assim, tu entra, tem aquele salão com 15 beliches. Tanto o albergue público quanto o privado. O privado tem menos beliches, mas é beliche. Então... Mas são todos mistos, né? Homens e mulheres. Misto. Mas normalmente os albergues privados têm um quarto de 2. Assim tem que tirar a primeira ficha, né? Às vezes a gente chegava tarde, mas aí tem que ter sorte, né? Porque não é fácil de pegar esse quarto privado. Às vezes as pessoas já reservaram com muita antecedência. Por isso é bom também. Um casal, para ficar em albergue, é assim: um em cima, beliche. A gente tirava a ficha, um dia ficava uma em cima, e depois quem ficou em cima ficava embaixo. Mas por isso também é uma das vantagens, se há um planejamento com antecedência, de fazer a reserva e pegar esses quartos privados. Se a gente sabe as datas... Mas albergue público, tu não faz reserva. Não, albergue público é o seguinte, não tem reserva e ainda tem uma ordem de chegada. Por exemplo, quem caminha tem privilégio de reserva em relação, por exemplo, a quem chega de bicicleta. Né? A gente não teve esse problema porque a gente nunca chegou no albergue que não tivesse lugar. Mas quem vai, por exemplo, em julho, numa alta estação, aí o negócio complica já um pouquinho, né? Em junho começam as férias escolares lá na Europa, tudo logo. Mas outra questão do nosso orçamento ter sido assim surpreendente para nós, porque foi menos do que a gente estava planejando, que a gente gastou, é que tu tem acesso ao menu peregrino. Todas as localidades onde a rota oficial passa, nos restaurantes tem o menu peregrino. E o menu peregrino vai de 7 euros a 14, não vai passar disso. E às vezes chegamos em lugares que era menu peregrino naquela pedra furada, né, Gisele? Que o prato para uma pessoa era tanta coisa que não tinha condição de cada uma de nós pedir um. A gente dividiu um menu peregrino. Então já é um prato barato. E o menu peregrino é interessantíssimo o formato. Porque é entrada, que normalmente é uma salada, ou é um caldo, ou é um pão e umas azeitonas, aquelas azeitonas maravilhosas, né? Um assado de prato principal, aí depois tem sobremesa, tem uma taça de vinho e tem cafezinho. Às vezes a gente pedia um menu peregrino, dividia e pedíamos mais uma taça de vinho. Perfeito para nós duas, que comemos pouco, né? Tá. Mas de qualquer maneira, não é uma exorbitância o cardápio. Aí assim, ó, para um planejamento a gente gastou 400 euros com alimentação e passeio, digamos, algum passeinho. Isso inclui também as nossas saídas à noite, que aí às vezes a gente comia alguma coisinha mais cara, ou tomava um vinho melhor. Por exemplo, porque os vinhos do menu peregrino são o vinho da casa, assim. Às vezes a gente saía de noite e dava um upgradezinho no vinho. Porque nunca foi mais de uma taça. Porque no outro dia a gente tinha que caminhar, né? Impossível, então... tu não consegue tomar uma garrafa de vinho e caminhar no outro dia e estando cansada no dia que tu chega. E também
tem a questão que a gente tinha no nosso planejamento não deixar de provar as comidas típicas dos lugares que a gente estava. Então, isso normalmente ia ter num restaurante. Então, a gente deixava para a noite esse jantar mais transadinho, né? E É, aí saía mais caro. quando a Mas gente fala em jantar mais transadinho, tem que botar entre aspas, né? Porque a gente não foi a nenhum lugar, tipo, super, né? Não, lugar que um peregrino vai entrar de tênis e legging não foi porque, né, a Gisele diz, nós não temos nem roupa para eles. Não, a gente não tinha nem roupa pra nenhum lugar, entendeu? Então, assim, é, Mas também é não mais sei, transadinho em assim, a gente relação. foi em lugares legais, assim. Fomos. Mas, assim, mais legais em relação ao que a gente encara durante o dia, durante a caminhada. Que o peregrino, ele para e come onde dá, onde tem fome, né? Mas não dá para perder de vista que está fazendo uma peregrinação, né? Toda essa programação paralela é paralela, o objetivo é a peregrinação. Então, tem essas alternativas, né? E aí a gente parava, como lá em. Aí a gente ia comer os pimentos de padrão, daí era num restaurante que tinha isso, aí queria comer o Percebes, era um restaurante que tem isso, provar o polvo, as receitas com polvo, era lugares diferentes de onde tinha o menu peregrino. Claro. Outra coisa, eu sempre dou as dicas para quem tá indo com pouca grana, porque quem tá indo com mais folgadinho assim, a Europa é um prato cheio. Tem milhões de lugares legais, é só entrar, né? Por exemplo, todos os albergues têm cozinha. Então, a gente usou praticamente só para fazer o café da manhã, alguma coisinha assim. A gente não cozinhou, mas dá para cozinhar. Tem gente que vai e vai para cozinhar. A gente viu gente levando massa na mochila, mas a gente não estava assim nesse esquema, né? Ou comprar alguma coisa. Tinha gente que comprava coisa congelada e esquentava Ou seja, tudo isso são coisas que deixam a viagem mais barata, né? Pessoas que compravam em grupo algumas coisas e cozinhavam. A gente usou cozinha mais para tomar um cafezinho da manhã do que para cozinhar à noite. E aí, quando a gente ficava 2 dias na cidade, a gente ia no supermercado e comprava lá pão, né? Alguma coisa assim. E alguém está perguntando, meu menu peregrino é almoço e jantar, café da manhã também. Café da manhã de menu peregrino a Não, gente não viu, mas almoço almoço e e jantar jantar. sim. Almoço e jantar sim. Quase todos os restaurantes têm um item lá que é menu peregrino. Quase todos. E café da manhã. Bom, quando a gente ficava 2 dias numa cidade, a gente ia no supermercado e a gente gastava em média de 3 a 10 euros no máximo, né? Para comprar alguma coisa. Quando a gente comprava fruta, coisa ficava um pouquinho mais caro. Mas se não, a gente gastava 3 euros. E também a gente comprou um sachê de Nescafé, que é aquilo que durou quase que a tarde. Porque, às vezes a gente tomava um cafezinho assim meio rapidão, bem cedo, e depois deixava para tomar um café mais reforçado na frente, numa primeira parada, uns 5 quilômetros depois. Até porque na caminhada tem uns lugares muito charmosinhos que tu quer entrar, e aí é bom que tu não tenha tomado café, porque senão não tem motivo para entrar e tu quer dar uma descansadinha ali, tomar um café. Sabe? E depois tem a parte das atrações culturais, que aí a gente gastou também. Eu acho que onde a gente gastou mais foi na exposição do Banksy, né? Que foi 17 mil, lá no Porto. O Porto é uma cidade cara, né? O alojamento, as acomodações são um pouquinho mais caras e tem mais oferta, tem mais tentações, digamos, né? E restaurantes mais sofisticados, porque durante vários lugares pelos quais a gente passa no caminho são muito simples, né? São povoadinhos. Então, às vezes, por exemplo, a gente chegou em lugares que tinha um restaurante e era aquele, ponto. Né? Ou dois, né? E como em Mós. Então, outro vai no outro, e é isso aí.
É. Mas depois, quando a gente chega numa cidade maior, Santiago de Compostela também é uma cidade mais cara, porque ali termina tudo, todas as rotas vão dar em Santiago, então tem muito mais competição, assim, né? Tem muito mais gente, mas também tem muito mais oferta e é uma cidade cosmopolita. Como a gente está chegando também é praticamente uma capital, assim. Tem universidade, é uma cidade grande. Então tem mais aonde gastar. Santiago, a gente, apesar de ter o menu peregrino, a alimentação é bem mais cara, né, do que no caminho. E também diferente do que das atrações turísticas do caminho, por exemplo. A gente pagou o Banksy lá no Porto, mas se tu vai numa catedral, se tu vai nas exposições da Universidade do Porto, é tudo gratuito. Lá em Barcelos também era entrada gratuita. Ponte de Lima já cobrava. R$ 4 a gente pagou no Museu do Brinquedo. R$ 4, 4 euros. Né? Lá em Tui, para visitar a catedral, que é uma catedral icônica, porque é uma fortaleza, onde tem assim, arte sacra maravilhosa, coisas assim da época dos romanos ainda, também pagava 6 euros. Mesmo e pagava 6 euros porque era peregrino, tive que mostrar o passaporte peregrina. Senão era 10 euros. E Valença também, tu vai visitar a cidade muralha, é gratuita a entrada. Pontevedra, porque nós éramos peregrinas, nós entramos na exposição, tanto na temporária quanto na permanente, e não pagamos nada, né, Gisele? Mas tem que mostrar a credencial de peregrina, se não fosse peregrino, pagava. Lá em Padrão também, a gente não foi no Museu da Rosalía de Castro nem do Celo, que é o prêmio Nobel. Então, não sei se a gente teria que pagar. No que a gente foi, lá no monte, onde o Santiago teria pregado o evangelho, tudo era entrada gratuita. Nos museus estavam fechados, a gente não sabe se teria que pagar. Já lá em Santiago de Compostela, o Museu da Catedral, que é um museu fantástico, que tem referências desde a primeira construção, isso no ano 800, né? Então lá a gente paguei 4 euros para visitar o Museu da Catedral. Já no museu lá que tu gostou demais, Gisele, Das peregrinações. Era lá de casa. a gente não pagou. Outra coisa que eu acho importante colocar nesse planejamento assim de orçamento, a gente começou no Porto, porque eu já tinha ido a Lisboa e a Kitty também, mas se é a primeira vez em Portugal, eu iria diretamente a Lisboa, que é uma cidade maravilhosa, ficaria pelo menos uns 3 ou 4 dias, incluiria esse trajeto. Ficar uns dias em Lisboa, depois incluir no orçamento o transporte de Lisboa ao Porto e começar do Porto. Porque o caminho, na verdade, ele começa em Lisboa, mas todos dizem que de Lisboa ao Porto não é a mesma infraestrutura para o peregrino do que do Porto adiante. E a gente ficou com medo de começar lá em Lisboa, mas para quem está indo a Portugal a primeira vez, eu acho que tem que colocar Lisboa no trajeto aí, no planejamento da viagem. Pode ser na chegada ou na volta, porque os voos todos param em Lisboa, tem que fazer alfândega, né? Eu dormi uma noite em Lisboa na volta. Hotel caro. Os hotéis em Lisboa estão caros para nós, do Brasil. Outra coisa... desculpa, segue. Não, porque o meu voo estava 19 horas em Lisboa. Também incluir no orçamento, eu incluiria um show de fado, mesmo que fosse um show de fado desses para turistas, que é lindo. Em Lisboa tem o fado mais comercial, né? E uma coisa que eles chamam de fado vadio, que eles cantam nos bares, assim.
Tá lá comendo, de repente vem alguém, qualquer pessoa pode levantar e cantar um fado, mas é um karaokê de fado. E é o fado que eles chamam fado vadio, que é o fado livre, que não é o fado oficial, digamos. Isso vem da época que o fado foi proibido. Mas, então, inclui aí nesses gastos uma passagem por Lisboa, um show de fado, se possível. Tem gente que lá no Porto faz um outro puxadinho, que é um passeio pelo Douro, né? De barco. A gente também não fez, né? Aqui também não é um passeio barato. Visitar as vinícolas lá no, em Vila Nova de Gaia, as vinícolas Tá? de Rio do Porto também. E também é em torno de 30 euros, porque tem degustação, né? É. Que a gente também não fez dessa vez porque já tinha feito. É. Então, 800 euros foi o total dos nossos gastos, metade hospedagem, bem certinho, né? A gente somou, porque a gente anotou tudo. Cafezinho, metrô, tá tudo anotado. Chip para telefone. Foi metade das despesas foi hospedagem e metade foi alimentação e atrações culturais. E também, se fosse fazer o cálculo, quando a gente esteve lá em maio, início de junho, nós tivemos. Oi, Cari! Nós tivemos um período em que o euro deu uma baixada, mas foi incrível aqueles dias que a gente estava lá, todas as questões econômicas do mundo e o euro estava em conta, mas se fosse hoje ainda, não custaria 5.000 reais ficar 20 dias na Europa nesse programa do caminho, de fazer a peregrinação do caminho de Compostela pelo caminho central português. Dessa forma que a gente fez, né? De ficar em vários diferentes tipos de hospedagem, que poderia ainda sair mais barato, como a Raquel falou, como a Gisele falou, de se a pessoa opta por ficar só em albergue público, né? Daí faz a conta que é em torno de 8 euros por noite de hospedagem. Claro, baixaria, digamos, para 160 euros os gastos com hospedagem. E tem alguns albergues públicos que tu que decide quanto que vai dar, né? Tem alguns que são uma contribuição voluntária, mas mais ou menos. Eles te dizem. Outra coisa, para quem quer fazer de bike, lá no Porto tem umas empresas que alugam bikes. Então, eles te dão a bike e um kitzinho de manutenção, assim. E pode deixar as bikes no final do trajeto. Eu anotei umas 2 lojas, assim, se alguém quiser algum contato. E agora estamos abertos a perguntas. E vai o capacete junto, né? Eu tenho anotado, mas eu não me lembro de cabeça. Acho que sim, acho que é o capacete junto. E depois pode deixar lá em Santiago a bicicleta. Mas é complicado fazer de bicicleta, né? Por 2 questões. Eu acho assim, a gente não via nos albergues muito lugar para bicicleta. E outra coisa, assim, o caminho não é fácil. Tem escada, inclusive. Na parte da via romana ali, que foi construída pelos romanos, é bem complicado. As pedras vão em nível bem grande e também tem muita subida. Se pega dizem que o caminho da costa é melhor para bike. Acredito que sim, que deve ser mais plano, né? Mas eu não entendo, eu não entendi muito bem como é que eles faziam, porque às vezes do nada passavam uns ciclistas e depois eles sumiam, a gente não via mais. Eu não sei se aquilo que a gente estava falando também, né, Gisele? Tu vai fazer a pé,
tu encontra a pessoa lá na cidade do Porto, no Albergue dos Peregrinos, aí tu anda 3, 4 cidades, dali a pouquinho tu passa por aquela pessoa de novo. O Edu está perguntando aqui, eles têm uma taxa para devolver a bike em Santiago? Não, porque esse pessoal é que nem os Correios do Caminho. Eles têm lojas, eles têm sucursais lá nas cidades. Tu não pode, acho que, devolver em qualquer cidade. Eu acho que tem que devolver em Santiago. Tu não pode, assim, pegar e... eu agora estou aqui em Ponte Vedra, quero seguir a pé. Vou largar a bicicleta. Acho que daí não dá. Outra coisa para incluir nos custos, que a gente não incluiu porque a gente não usou, é o transporte de bagagem. Porque muitas pessoas hoje estão fazendo isso. Elas saem de manhã e deixam a bagagem para ser recolhida pelo pessoal dos Correios, que vão entregar, que as entregam na próxima cidade, onde a pessoa determinar. Não é muito caro, não me lembro agora aqui o valor. Não é caro. Mas não é barato, é uns 40 euros para fazer isso aí. Não, mas no total, né? Total. No total. 40 euros no total de todos os dias. É um conforto e também, às vezes, é necessário se a pessoa tem algum problema, acaba, sei lá, tá com uma dor no joelho, ou dor nas costas e quer descansar 1 ou 2 dias. A Cristiane está falando, eu lembro que vocês falaram que se perderam algumas bagagens. Um amigo nosso, que a gente conheceu, ele resolveu que ele não ia mais carregar a mochila. A mochila dele pesava acho que 10 quilos, ele falou, né? E como se achar de novo na rota certa? Tá. E aí... Não era, acho que ela não está falando da bagagem. Tu está falando da bagagem, Cris, ou da gente se perder no caminho? Não, bagagem, se perder no caminho. Tá. Não, é muito difícil se perder no caminho, mas a gente conversava muito e às vezes não via setas. A minha tática, da vez que eu me perdi sozinha, por exemplo, que eu me separei da Kitty, quando eu parei de ver as setas, eu voltei. Eu voltei até a última seta que eu vi. E ali eu corrigi o rumo. Não tem outro jeito. Ou perguntar. Mas no caso, quando eu me perdi, não tinha ninguém para perguntar. Então, voltar é uma das piores coisas que pode passar para um peregrino, porque tipo, vai ter que caminhar de novo, né? Mas às vezes não tem solução. Tem que voltar. Caminhar de novo tudo que tu já fez. Ai, meu Deus, é para matar. Mas é muito difícil se perder, porque é muito bem sinalizado e as flechas ficam na altura dos olhos da gente. Em lugares diferentes. Tem flecha em árvore, tem flecha em poste, tem flecha em pedaço de pedra, tem flecha em lugar feito para ter a flecha. Sim, tá perguntando se as flechas estão... Sim, elas são na altura dos teus olhos, não tem como. E é um amarelo ovo, assim. Claro, e são muitas e muito frequentes. Então, assim, ó, se tu parou de ver flechas, volta, porque não é o caminho. As setas, na verdade, as flechas, elas vão te confirmando que tu tá no caminho certo, todo o tempo. Nem um Google Maps consegue bater a flecha. A flecha é a melhor condutora ali. Porque a flecha, ela é do caminho. O Google Maps não é do caminho. Ele vai te dar como tu chega onde tu quer chegar. Nem sempre é o caminho de Santiago, né? É isso. Mais alguma pergunta? Quero perguntar alguma coisa de custos? Uma coisa assim, de custos. A gente levou bem o basicão, assim mesmo, de remédio e algumas coisas que precisa, mas eu levaria 2 esparadrapos já. Mas mesmo que a gente combinou até, e aí a gente resolveu levar um só, e quando acabasse a gente ia comprar outro para não pesar, porque o esparadrapo não é o caso que pese, mas ele é um trombolho, né? A gente até tirou aquela capinha e levou só a parte
do esparadrapo, porque tudo enche a mochila, tudo pesa, tudo é uma coisa a mais. E tem esparadrapo. para comprar em todo o caminho, tem. Em supermercado, farmácia. Mas Esparadrapo algumas é a coisas. salvação dos nossos pés. A gente colocava todos os dias antes de caminhar, antes de ter qualquer problema. Né? Eu não sei, eu acho que de custos é isso, né, Kitty? Acho que sim, assim, por exemplo, à noite, vai tomar um vinho, uma taça vai pedir, porque por mais tentado que tu fique a pedir uma garrafa, até porque nem é tão caro, mas às vezes a garrafa é o preço de uma taça, né? Uma taça de vinho é uns 6 euros. Mas não dá, não dá, porque tem que dormir, no outro dia tem que caminhar, e tu já tá cansado, então tu toma uma taça de vinho, tu já vira lá. E que mais que. Ah, lá na casa da Fernanda, por exemplo, aquela noite a gente não gastou nem com jantar, nem com café, porque ó, a Cláudia falando que tem gato é um charme. Não, esse é o polaco. Ele é fofo mesmo. Um gato que gosta de colo. Nunca tinha visto. Passa no colinho todo o tempo. Quer ficar no colo, tá bem quietinha agora. E Gisele, ali na casa da Fernanda, por exemplo, como tinha jantar à noite e tinha no outro dia café da manhã, e a gente pagou 20 euros lá, com meia pensão. Foi interessante. Claro, quando a gente fala isso dos 400 euros no total, inclui exatamente esse balanço, assim. Tem dias que a gente chegava cansada, passava no super, pegava qualquer coisa, não saía. E tinha outros dias que a gente gastava um pouquinho mais. Então, vai equilibrando o orçamento. É. Isso em qualquer viagem, né? Mas lá especialmente. Que mais? Vamos pensar algumas últimas dicas. Acho que é isso. E a gente fica à disposição, quem quiser depois nos escrever, né? Pedindo alguma coisa que tenha lembrado, a gente está aqui disponível. É. Ah, tem que lembrar aqui que fim do terra não é o fim da Terra, nem é a parte mais ocidental, porque é comprovado que é o Cabo da Roca, né, em Portugal. O que É, tu está perguntando, Cristiane? se a gente Do reservou, a gente reservou alguns. A gente reservou no início, que a gente chegou meio medrosa, com medo, assim, sabe, do desconhecido. Então a gente reservou em Santiago, que eu recomendo muito não chegar em Santiago sem alguma hospedagem, mas não é que seja estritamente necessário, sabe? Tem muita oferta. Só que, claro, tem uns melhores que outros. Tem algumas pousadinhas mais charmosas. Então, às vezes, deixar para ver na hora, a gente está muito cansada. Eu gostei de ter reserva em alguns momentos, de não ter que procurar ao chegar, né? Não, é importante. A gente está cansada, quer aproveitar a cidade, ainda tem que chegar na cidade e ficar procurando lugar para dormir. Não, é um tempo que tu te sente meio perdido, É. porque aquele tempo que tu vai ficar procurando lugar para dormir, tu já podia ter tomado teu banho e tá batendo perna na rua conhecendo a cidade. Eu acho Não é que tenha que ser do Brasil. Tem muita gente que fazia assim, ó, de um lugar reservava para dois lá na frente. sim. A gente já falou, tem um aplicativo chamado Caminho Ninja, que ali tem tudo, tem todos os. É Caminho Ninja, né? Caminho Ninja. Caminho. Caminho Ninja, né? Porque ele é em espanhol. Então ele tem. Ele vai dando todas por exemplo, da onde tu tá saindo, por exemplo. Hoje eu saio de Buenos Aires e vou até Rosário.
o que que tem em todo o trajeto. A 5 quilômetros tu vai ter café, tu tem pousada, tu tem supermercado, tu tem onde trocar dinheiro. Ele foi super útil pra gente. E ali tu clica também e já aparece a lista de todos os albergues. Então, isso, Kit, obrigada. Aqui a Kari está perguntando sobre se a gente gastou 400 euros para fazer o caminho. Não, Kari, a gente gastou 800, 400 de hospedagem, 400 de alimentação e atrações culturais, lugares que a gente foi. Mas a gente não está contabilizando aí a passagem aérea, tá? Esses 800 que a gente gastou é da hora que a gente chegou na cidade do Porto até voltar. A internet está perguntando aqui, a Cláudia, era boa? Sim, a gente comprou um chip que ótimo, dá para usar em todo o caminho. Na Espanha e em Portugal, na Vodafone. A gente comprou a internet lá no Porto, essa de 10 GB, né? Mas tu tem que falar que tu quer a de 10 GB e que atravesse a fronteira, senão quando tu chegar em Tui, que é Espanha, não vai funcionar mais. Aí tem que atravessar a fronteira. Custou esse tipo custou 20 euros. E é 5G o tempo inteiro, sinal o tempo inteiro. Internet não é problema. Ali o custo do chip, 20 euros, né? 20 euros. Tudo isso está incluído no custo esse que a gente falou para vocês. Por que a gente fala bastante em consultar? Falando que é Vodafone. Vodafone eu acho que é a melhor. Eu não entendi a pergunta da Cláudia. O que ela perguntou? Por que vocês falam bastante em consultar coisas o tempo todo? Consultar o que, Cláudia? Vamos ver se ela... consultar lugar para dormir? Oi, Rati. Eu não entendi o que a Cláudia perguntou. Consultar? Talvez o aplicativo, não sei o que ela está falando. Do Caminho Ninja? O que a gente consultava? Um restaurante legal para jantar, os lugares que nós não tínhamos feito reserva para dormir, a gente olhava. Às vezes a gente olhava, porque ele bota a rota ali, a gente ficava vendo se faltava muitos quilômetros para chegar. O caminho para tu chegar ali, ele te diz até qual é a elevação que tu vai ter que suportar subindo a pé nos próximos tantos quilômetros. Eles agora vai ter uma elevação de tantos metros. Não é que a gente fica consultando tudo o tempo inteiro, né? Mas a internet hoje tem facilidades. E acho que a gente tem que usar isso também lá no caminho, né? Tem gente que diz, eu vou desconectar. Desconecta mais ou menos, né? Porque saber quanto tempo falta, quanto tu já fez, ou quanto tempo falta para chegar no restaurante para poder dar uma paradinha. Acho bom ter essas possibilidades. Quando tu começa a sentir o cansaço, tu quer saber quanto te falta. Tu reserva direto pelo aplicativo ou liga. Bom, lá na Fernanda, ela não usa rede social. Então, a gente ficou mandando e-mail. Mas um belo dia ela respondeu. O senhor lá de Vilarinho, eu entrei no Facebook dele, falei com ele, fui no privado e ele já já agendou. A maioria reserva porque na verdade o aplicativo ele te dá o link ou do Booking ou do Facebook da pessoa, né? Ele te direciona para outro lugar, não é que tu reserva nesse aplicativo no Ninja. A Cláudia está falando ali se vale a pena o Vodafone de 20 euros. Vale muito. É o chip que tem que comprar. E esse que atravessa a fronteira. Porque imagina, tu chega ali em Tui, na Espanha, e fica sem internet. Aí não tem mais como, né?
Ainda mais pra gente que a gente estava relatando a viagem, subindo fotos, fazendo texto, né? É. A Coca tinha feito uma pergunta aqui e me passou. Nas cidades maiores, as hospedagens estão à beira do caminho. Ah, isso aqui é legal. A Importante essa gente pergunta. achava que era tudo meio na beira. Mas, por exemplo, Pontevedra, quanto a gente andou, né, Gisele? Nós chegamos em Pontevedra achando que o hostel já era ali. E era longe. Pontevedra é uma cidade grande. A gente andou É, muito. na Mas verdade, a tem duas maioria é na coisas. beira. A maioria é Tem, perto. tem muito na beira. Só que no caso de algumas cidades, por exemplo, especialmente no caso de Pontevedra, eu preferi bastante caminhar mais e ficar hospedada no centro antigo do que ficar na beira, entendeu? Porque não tem nada interessante de noite em alguns lugares. É, e tu quer sair à noite, segura, e tá perto. Mas assim, ó, tu nunca vai andar para trás. Isso é muito louco. Da onde a gente estava, a gente sempre andou para frente. Não é que eu entrei no centro, tive que voltar para pegar o caminho. Da onde tu tá, tem uma seta apontando em como chegar para frente no caminho. Então, nas cidades que têm centros medievais, eu olharia para ficar no centro. Ali em Valença mesmo, que tem uma cidade que é dentro da muralha, Valença do Minho, e uma cidade que é Valença, também Valença do Minho, que é fora da muralha. Ficaria dentro da muralha. Quantos dias a gente fez? Cara, a gente ficou 20 dias, 16 dias caminhando. Que pensando se eu tenho mais alguma coisa para acrescentar de custos, acho que não, né? Bom, o seguro viagem tem que fazer. Acho que O não seguro tem. viagem não está dentro desse. Isso aqui é o que a gente gastou Tá. Uma coisa importante do seguro viagem, às vezes a gente economiza numa bobagem, né? Depois vai usar e aí dá problema. Por exemplo, o meu seguro, que aconteceu comigo, né? Quando roubaram todos os meus documentos, o meu seguro viagem não cobria isso. Meu seguro viagem era só de saúde, né? Tudo bem, eu dei sorte que encontrei uma pessoa que me hospedou, que a Kitty que me deixou um pouco de dinheiro, enfim. Mas se eu tô sozinha, sem ninguém, é o tipo sem eira nem beira, né? Aí seria importante que tivesse o seguro, né? Porque até que tu acione um plano B, que alguém te envie um dinheiro por essas empresas que tem agora, ou te reserve por booking de outro lugar, enfim. E ainda a sorte que eu tive que eu fiquei com o celular. Porque se tu fica sem celular, sem dinheiro e sem documento, né? Adeus, tia Chica. Então assim. Certo, né? Parece bobagem em pleno século XXI, mas até que não Exato. aconteça nada, é tudo bobagem. Só que na hora que acontece, tu não tem pressa, tu tá no sal, né? Então, assim, ó, eu agora pensaria duas vezes pagaria um seguro um pouquinho mais caro, na verdade, que eu sempre. É a diferença minha da Kitty. A Kitty sempre acha que pode acontecer. E eu sou, tipo, né, a Poliana moça que acha que não vai acontecer nunca. E aí acontece. Tu na viagem brigava comigo. Tu sempre pensa no pior. Eu falei, eu parto disso para que não aconteça. Então, eu agora já pensaria num seguro que incluísse, assim, um extravio de bagagem, perda de documentos, enfim. Já tive que usar seguro de viagem na Alemanha, já fiquei 5 dias no Hospital de Clínicas de Berlim, que eu nem imagino quanto teria me custado se eu não tivesse seguro. Então, hoje tu nem viaja, né? Eu acho, para lugar nenhum sem o seguro. Mas, enfim. O Jorge está perguntando aqui, e ele viaja bastante. Se foi nessa viagem que te roubaram, foi. Mas foi no último dia no Porto, a gente ia embarcar horas depois e roubaram tudo da Gisele. Aí foi um pouco de bobeira minha, que não tinha que estar com tudo.
tudo que a gente diz para não fazer, depois a gente acaba fazendo em algum dia, né? Para mim até que demorou, primeira vez que me acontece alguma coisa assim numa viagem. E então, das sugestões que não tem a ver com orçamento, mas é isso, imprimir tudo em papel, imprimir o passaporte em papel, imprimir uma carteira de identidade, levar uma cópia, né? Olhar bem o seguro viagem, que às vezes a gente paga um pouquinho mais, mas inclui outras coisas. E uma coisa também que eu indicaria, que é para qualquer lugar que eu for viajar daqui para frente, eu vou buscar o número da emergência consular. Porque quando a gente está num problema assim, a gente está muito nervoso. E demora para achar esse telefone. Aí tu entra lá no consulado e diz assim, a gente atende de segunda a sexta, das 8 a 1. E aí tu pensa, pô, tô ralada. Agora eu não vou me atender nunca. Mas todas as cidades que possuem consulado possuem um telefone de emergência consular. Isso vai estar no meu WhatsApp antes de sair de casa. Não, mas também, Gisele, é que nós ficamos muito nervosas, nós todas. Pois é, mas Porque, isso é o que acontece quando acontece. lógico, o normal é isso, mas a gente esqueceu que na hora que a gente entrou em Portugal e na hora que a gente entrou na Espanha, quando voltou para Portugal, a própria companhia telefônica te manda uma mensagem. Se acontecer alguma coisa, o telefone da emergência do Consulado do Brasil é esse aqui. Estava ali no nosso telefone, nós batendo cabeça. Tá. Esquecemos, né? Mas na hora da confusão, meu Deus do céu. Porque, por sorte, por exemplo, não me roubaram o celular, então não me roubaram mais dinheiro, né? Porque hoje em dia te roubam o celular e tá tudo atrelado, todas as tuas contas bancárias. Então as pessoas vão tirando dinheiro e vai te dando um nervoso, que tu tá vendo que as pessoas estão te roubando, até cancelar tudo, né? Enfim, a gente tá muito vulnerável. Muito vulnerável. Aí. Mais alguma pergunta ou nos despedimos? Eu acho que é isso, né, Kit? Acho que sim. Aí, se alguém quiser fazer mais algum questionamento aí. A gente agradece a participação de vocês. Teve gente que nos acompanhou desde a primeira live. Né? Foi bem legal. Muito bom. Não, foi legal essa ideia da gente conversar com todo mundo junto, porque as pessoas vão fazendo perguntas, né? A chuva, a gente pegou chuva 3 dias. Aí tem que ter aquela capa, né? Porque tem lá os mandamentos do peregrino. O peregrino não para de caminhar por causa de chuva. E a capa uma capa que, se possível, cubra toda a mochila, né? Mas que não seja poncho aberto dos lados, porque se vem a chuva daquele lado, entra água. Então, que seja realmente um poncho fechado, com braço, se der, né? E um poncho com braço não é... Porque senão entra água por aqui também. Os alemães sempre são os mais evoluídos nessas coisas todas, né? Tanto que a gente vê um alemão na rua, ele parece estar sempre indo por uma excursão, por alguma aventura. Eles têm umas capas agora que... Eu levei daqui, Cristiane, e a Gisele também levou a capa daqui. Tem umas capas lá, eu não vi essas capas no Brasil ainda, que tem um espaço extra, assim, para mochila. Porque as nossas eram grandes e meio justinhas, mas tem umas capas agora que já vem uma... Mas assim, não é necessário. Uma capa grande... Não precisa aí. Dependendo da época também, a gente não pegou tanta chuva. Mas lá tem capa, em tudo que é cidade tem capa. Tu vai passando e tem capa pendurada na porta das lojas para vender. Quando começa a chover, é que nem sombrinha aqui. As sombrinhas aparecem assim. Só que aí são capas mais vagabundinhas, assim. Mas se é uma época que não é de chuva, tu usa e bota. Acabou a capa. O Tom, quero mandar um beijo pro Tom,
que nos acompanhou desde a primeira live. Então, me aguarde para uma caminhada. Agora, quando tu vier a Caçapava, a gente vai fazer um trekking bom. Agora estou toda equipada, querido. Saudades. Então tá, pessoal, muito obrigada por terem nos acompanhado, tanto nos dias da viagem lá pelas redes, como agora nas lives. Foi muito divertido e muito bom compartilhar com vocês e poder dividir essas informações, né, que a gente curtiu tanto ter feito e através das lives que é entusiasmar mais gente a fazer, porque vale muito ter essa experiência, né, viver essa experiência. Eu agora, quando eu voltar para Caçapava, em metade de setembro, por aí, que o tempo já está melhor, eu quero começar um grupinho de caminhada lá. Pra gente A Cristiane treinar. está falando, me avisa, Gisele, do trekking. Qual é o trekking que tu quer fazer? Eu quero fazer lá em Caçapava, um grupo de Ah, em caminhada. Caçapava. Caçapava, Cristiane. Aí tu vai lá em Caçapava e já conhece a Casa de Cultura Juarez Teixeira. Isso. Um abraço, gente. Boa noite. Boa Boa semana. noite, obrigada. Beijo para todos. Tchau. Tchau.